Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje na aula de ciências a gente vai trabalhar sobre a questão das transformações químicas da matéria. Na aula passada a gente viu sobre as transformações físicas. Hoje, nessa aula, iremos estudar sobre as transformações químicas da matéria. Então, vocês podem abrir o livro de ciências, tá? Para que a gente possa estudar um pouco mais sobre esse assunto. E aí a gente vai ver que no meio ambiente em que a gente vive, né, no ambiente que nos rodeia, muitos materiais passam por transformações para que possam ser utilizados pelos seres humanos. Por exemplo, todos os objetos que nos rodeiam, o ventilador, o copo, o notebook, o computador, a televisão. Então, todos esses objetos, eles passam por eles foram transformados nesse objeto. Mas antes ele era uma matéria, né? Ele derivou de uma matéria. Então, em uma fábrica, por exemplo, de plástico, esse material é processado por máquinas e é transformado em diversos tipos de objetos, como embalagens, vasilhas, brinquedos, entre outros. São inúmeros objetos, né, que são transformados através do plástico. Então, essas transformações, elas são movidas pela necessidade que o ser humano tem de utilizar esses objetos, né, em nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, a gente pode citar outro exemplo, como o latão. Ele é formado pela mistura dos metais cobre e zinco. E aí a gente percebe, né, que provavelmente você já viu objetos de latão. Pois essa liga é frequentemente utilizada na produção do corpo de um cadeado. Quando a gente olhar um cadeado, a gente vai lembrar que o latão, que é uma mistura dos metais cobre e zinco, transformou um objeto, que é o cadeado, e a gente sabe que foi uma transformação química, tá? Por exemplo, outro exemplo, a maçaneta da porta é feita de latão, os registros de água são feitos de latão. Então, dentre eles muitos outros. Então, outra liga metálica que é muito, mas muito utilizada é o aço. E é constituído de ferro e de carbono, né, que é o carvão puro. Então, ele é empregado, por exemplo, na construção civil. Então, diante das construções civis, dos prédios, edifícios, das casas, está presente essa liga metálica. É quem vai fazer toda a estrutura, né? Os aços é que vai fazer toda a estrutura daquela casa, e dentre outras situações que ele também está presente. Então a gente percebe que essas transformações químicas, elas são realizadas pela necessidade que o homem tem de inserir objetos no seu dia a dia. Outro tipo de transformação química que é muito comum e que vocês poderiam até fazer, né, e experimentar é a questão da preparação de um bolo, né? Vocês já se pararam para perguntar assim, quais são as etapas de preparação de um bolo? Então, que etapas são essas? Quando eu pego os ingredientes e separo eles, né? Quando eu coloco cada um ingrediente, o ovo, o leite, a farinha, o fermento, o chocolate, se eu for fazer um bolo de chocolate, o açúcar, o leite. Então, quando eu coloco esses ingredientes separados e começo dentro daquela vasilha a misturar esses ingredientes, né? Que eu boto o ovo, que eu boto a manteiga, que eu boto a farinha, que eu boto o açúcar, que eu boto o fermento, que eu boto o Nescau e começo a bater, eu percebo que eu tinha a matéria ovo, a matéria, a substância da farinha, do açúcar, do Nescau, da manteiga, né? Do fermento. E eu tinha todas essas substâncias que eu misturei, ou seja, eu peguei os ingredientes e misturei de acordo com as proporções adequadas que eu tinha, né? Para poder fazer esse bolo, esse determinado bolo. E aí eu começo a misturar, certo?
Então, no momento em que eu começo a misturar esse bolo, eu tenho uma mistura. E essa mistura, ela vai ao fogo, né? Ela vai para o forno. Essa massa que foi obtida através da mistura, ela vai para o forno. E quando ela é aquecida, né? Quando ela é aquecida, essa mistura, ela se transforma. Essa massa, ela vai se transformar em um novo objeto, que é o quê? O alimento, o bolo. O bolo vai passar por um processo de transformação. E essa transformação foi uma transformação química, tá? Eu peguei os ingredientes, seria as etapas, né? Os ingredientes, a mistura dos ingredientes tornou-se massa e passou-se no forno para assar e se transformou em um bolo. Lindo e maravilhoso e gostoso e delicioso. Então, quem quiser fazer esta experiência, sinta-se à vontade em pegar os ingredientes, né? Vocês vão ter aí o dialogando no livro de vocês, aonde ele tem aí uma perguntinha. Se você sabe quais são as etapas de preparação de um bolo, você vai responder no seu próprio livro, tá? E você, se quiser fazer essa experiência de fazer um bolo, fiquem à vontade. Experimentar a olho nu o processo de transformação química que é a fabricação de um bolo, tá? Desde as suas etapas de preparação até o seu processo de finalização. Então a gente chega à conclusão que no início do preparo do bolo há uma série de ingredientes que são misturados e depois ele é assado. Então eles passam por uma transformação irreversível, tá? Para que seja possível obter um bolo pronto. Ou seja, depois que ele foi assado, eu consigo reverter esse quadro? Voltar a ser massa? Não. Ele vai permanecer ser bolo. Então, foi uma mistura de ingredientes que tornou-se esse bolo. Então, é uma transformação química. Então, pensando e pesquisando e experimentando, o ser humano aprendeu a produzir novos tipos de materiais que são utilizados para fabricar diferentes objetos. Então, toda substância que passa por um tipo de transformação química se converte em outra substância, né? Ele é uma transformação química. Um exemplo muito simples também é a caramelização do açúcar, que é um bom exemplo, tá? Nesse processo, o açúcar, ele transforma-se em caramelo por meio da exposição do calor. Então, mesmo partindo da mesma composição, o açúcar e o caramelo são duas substâncias distintas. Eu tenho o açúcar e eu tenho o caramelo. O açúcar se originou, ou o caramelo se originou do açúcar, mas eu tenho duas composições. Eu não consigo reverter o quadro do caramelo e voltar a ele ser açúcar, jamais, né? Mas eu consigo transformar o açúcar em caramelo, ou seja, transformação química, porque as transformações químicas, elas podem ser definidas como aquelas que provocam alterações na estrutura química da substância. Quando eu peguei o ovo, a manteiga, a farinha, o leite, o fermento, que eram ingredientes, e transformei numa massa e botei no forno e virou um bolo, eu, né, tive uma transformação química porque pode ser definido como aquela que provocou alterações do seu processo inicial, né? Na sua estrutura química das substâncias. Ela se transformou. E nas transformações químicas, as substâncias passam por alterações que podem ser evidenciadas por mudanças de estados físicos, variações de cheiro, de cor, de densidade ou outras propriedades, certo? Então, o açúcar, quando é colocado no calor, ele se torna o caramelo, que é aquele mel comum que a gente faz, tá?
Então, essa transformação é uma transformação química. Quando eu pego os ingredientes de um bolo, misturo ele, boto no forno para assar, é uma transformação química. Quando a gente faz um cookies, né? Um biscoitinho lá, gostoso, delicioso, que eu peguei os ingredientes, misturei, coloquei no forno, aqueceu, né? Através do calor, e se transformou naquele cookies, naquele biscoitinho delicioso, então eu sei que ali é uma transformação química, tá? Porque provocou alterações na estrutura química da substância. Ou seja, né, a gente consegue fechar esse assunto. E aí a gente vai para um outro assunto, que é a questão das transformações biológicas da matéria. Ou seja, a gente já estudou as transformações físicas na aula passada. Nessa aula a gente viu as transformações químicas e agora a gente vai ver as transformações biológicas da matéria. Então, as transformações biológicas, elas compreendem as transformações químicas realizadas com auxílio de organismos vivos, tá? Temos como, por exemplo, um exemplo bem simples, é o crescimento dos seres vivos e também a degradação de matérias orgânicas, que ocorrem principalmente pela ação de fungos e de bactérias. Então, o que podemos entender sobre as transformações biológicas? Lá no seu livro, você vai ter essa pergunta: o que vocês entendem de transformação biológica? Então, o crescimento dos seres vivos é uma transformação biológica, né? Eu era um óvulo e eu era um esperma que foi fecundado, que gerou dentro da barriga da minha mãe um feto. Esse feto se tornou um bebê. Esse bebê cresceu, virou uma criança. Essa criança cresceu, virou um adolescente. Essa criança cresce, esse adolescente cresceu e virou um adulto, né? Esse adulto cresceu e virou um ancião, né? Então, esse desenvolvimento nessa faixa etária de crescimento, ela é conhecida como uma transformação biológica, né? Que compreende, né, as transformações químicas com o auxílio de um organismo vivo, como também, por exemplo, os fungos e as bactérias, quando elas vão decompor um alimento, né? Ela entra nesse processo de decomposição, de degradação da matéria orgânica, né, daquele alimento. Então, isso daí também é uma transformação biológica, tá? Transformação biológica. A gente se transforma biologicamente, ou seja, se transforma com organismos vivos, sejam eles fungos e bactérias, né? Pela ação deles. Nós temos aí, após essa aula, falamos um pouquinho sobre transformações químicas, falamos um pouquinho sobre transformações biológicas da matéria. A gente tem aí no nosso livro um exercício resolvido, certo? Que ele traz para que você possa associar quais são os fenômenos físicos e químicos. Então, de certa forma, a gente consegue elencar esses fenômenos de acordo com as circunstâncias e com tudo aquilo que a gente já trabalhou nas nossas aulas e na aula de hoje. Então, quando eu digo assim, amassar um papel, esse amassar um papel é uma transformação física ou uma transformação química? Preste atenção. Se for uma transformação física, eu posso amassar e desamassar. Se for uma transformação química, eu amasso, mas eu não tenho como desfazer, certo? Então, a gente percebe que é uma transformação física. É uma transformação física. Amassar o papel é transformar ele físico. Nós temos aí a fotossíntese realizada pelas plantas, né? É um processo químico. A fotossíntese é a troca de emissão de CO2 e oxigênio. Então, essa troca, o calor aquece a planta respira e transpira, e essa troca aí faz com que ocorra o processo da fotossíntese.
Então, é uma transformação química, tá? Eu puxo o CO2 e libero oxigênio, eu transformo, né? Eu não consigo mais mudar essa situação. Então, é uma transformação química. Vamos lá. Quebrar um copo de vidro. Quebrei o copo. Plaf! Né? Uma transformação física. Ferver a água. Tá lá fervendo. Né? Ferveu. Se eu desligar, né? A água vai estar fervida. A água era natural e passou a ser fervida. Então, uma transformação física. Na hora que aquela fumacinha subiu, ela deixou de ser líquida e passou a ser vapor. Transformação física. Vamos outro exemplo. Dissolução de açúcar e água. Peguei o copo, joguei o açúcar dentro da água e dissolvi, né? Ficou uma água doce. Então, é uma transformação física. A decomposição do alimento, por exemplo, eu tenho uma maçã que começou a ficar estragada e ela está se decompondo e vai ser jogada no lixo. Esse alimento, decompondo-se no lixo, ele é uma transformação química, tá? Uma transformação química. Então, após isso, vocês irão resolver as questões de 30, certo? Da questão 30 até a questão 38, certo? Vocês irão resolver na questão 30, questão 38 no livro de vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem pela plataforma Senec Digital, que a tia vai estar aguardando para tirar as dúvidas de vocês. Uma boa tarde e até a próxima semana.